em Israel, e para sinal que é contraditado. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vou falar hoje sobre trocando o velhinho pelo menino, certo? Trocando o velhinho pelo menino. Nós sabemos que hoje na modernidade, nesse período que nós vivemos, as pessoas usam o pinheiro, as bolinhas de Natal, as renas do Papai Noel, e assim vai. Porém, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que estão aqui esta noite. Nós cristãos, às vezes criticamos o Natal e dizemos assim: é uma festa pagã, veio do paganismo e os crentes estão comemorando o Natal. Nós comemoramos o Natal do nascimento de Jesus Cristo. O cristão, ele é inteligente, ele aproveita esse momento, desse sentimento natalino, das festas, em que as pessoas estão mais sensíveis a essa religiosidade. Então nós aproveitamos para pregar o Evangelho. E às vezes tem crente que se dirige com palavras de menosprezo, de ataque, festa pagã, festa do diabo, já começam a espalhar as pessoas. Nós temos que ser prudentes, como o próprio Senhor Jesus ensinou em Mateus 10, simples como a pomba e prudentes como a serpente, ou as serpentes. Se elas não estiverem somadas, essas duas qualidades, não vai prestar, porque só a astúcia da serpente é ruim, e só a simplicidade da pomba é indefesa. Então, ambas precisam estar juntas, coesas, para que tenha sucesso. E nós cristãos precisamos sermos prudentes para evangelizar essas pessoas. Então nós não comemoramos o Natal do Papai Noel, nós não comemoramos o Natal do negócio, da venda, nós comemoramos o Natal no dia em que Cristo nasceu, como os pastores fizeram, como os magos em Mateus 2 eles fizeram. Mas a minha palavra esta noite é trocando o velhinho pelo menino. Por que eu coloquei isso aqui? Porque essa história do Papai Noel, ela não surgiu da noite para o dia. Ela foi uma construção de 1.600 anos. Vem desde o século IV, como vocês sabem. E isso eu não preciso falar. Eu coloquei aí a história de Nicolau de Mira, bispo muito generoso da atual Turquia, e ele, quando soube que 2 meninas iam ser vendidas como escravas, então ele jogou pela chaminé o dinheiro necessário para os pais providenciarem a não ida delas ou a venda delas para a escravidão. Então esse ato generoso de Nicolau começou a ter uma tradição. E no período da Idade Média, eu coloquei aí, se vocês observarem, houve a mistura de tradições germânicas e nórdicas. Vocês sabem muito bem que haviam as lendas no período medieval, as lendas gregas, e havia a questão de Odin. Odin diz que travava batalhas nos céus, e ele via com os seus cavalos de 8 patas, e aqui já se tem uma pré-análise do que seria a questão do Papai Noel com as suas renas, que alguns falam sobre essa questão que aparece aí. E essa tradição veio à manutenção do próprio texto histórico, como vocês observam aí, Santa Claus, que era apoiado ou que se ligava a São Nicolau, que depois que os holandeses também partiram para Nova York e levaram essa tradição, os americanos também passaram a fazer jus ao nome desse bispo São Nicolau. E aí, quando você chega no período da modernidade, nós temos alguns historiadores que pontuam o cartunista que pegou e criou a imagem do Papai Noel. A Coca-Cola, eu coloquei para vocês observarem, em 1931, ela faz uma propaganda mundial sobre o Papai Noel. E esse Papai Noel, que é essa palavra aí, Noel, do francês, está falando aí de Natal, que ela tem origem latina, natalis, e aí você chega à questão
no Natal de Papai Noel. Então nós não comemoramos o Natal de Papai Noel, que é essa tradição, como nós estamos pontuando aqui. Mas por que nós devemos trocar o velhinho barbudo, barrigudo, pelo menino Jesus? É porque o velhinho, ainda que tenha uma tradição boa sobre ele, ele não salva. O velhinho, ainda que tenha gesto bondoso, ele não salva. Ele pode dar dinheiro pela chaminé, ele pode embelezar os lares dos ricos com as suas canções natalinas e com um clima de tristeza, mas ele não salva. Nunca é dito sobre o bom velhinho, barbudo, barrigudo, sorridente, que foi uma criação, uma caricatura que se fizeram dele, que ele tem a salvação para a humanidade. Agora, quando você lê Isaías 9,6, a Bíblia diz: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o que mais? Olha aí, e o principado estará sobre os seus ombros. Olha o que esse menino traz para nós. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, vamos lá vocês, Deus Forte, Pai da Eternidade, e o que mais? Príncipe da Paz. O Papai Noel pode dar presente, mas não dá salvação. O Papai Noel pode dar a alegria das bolinhas de Natal, mas ele não dá a paz verdadeira que o lar precisa, que a família precisa. O nosso Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então nós não andamos por aí desfazendo do velhinho Noel. Nós não andamos por aí falando mal do Noel. Nós só queremos dizer que o Noel não dá o que Jesus dá. Jesus dá a salvação, Jesus dá a saúde, Jesus dá a paz, Jesus dá a vida, Jesus dá a felicidade. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, Mateus 28:18. Ele é o dono da nossa vida. E quando o crente celebra o Natal de Jesus, ele celebra o Jesus que já perdoou os seus pecados e que nos deu vida e vida com abundância. Quem veio aqui celebrar este Natal, diga glória a Deus. Levante a sua mão e dê glória ao Deus eterno, se você pode. Nunca é dito que o velhinho tem toda a sabedoria. Colossenses 2:3, a Bíblia diz que nele, Cristo, habita todo o tesouro da sabedoria. Então você é quem sabe. Eu não vou falar mal do Natal do Noel, de maneira nenhuma. O Natal do Noel tem peru, o Natal do Noel tem churrasco, o Natal do Noel tem cachaça, o Natal do Noel tem até droga, porque tem muitos drogados comemorando o Natal. Agora, o Natal de Jesus é arrependimento de pecado. O Natal de Jesus é paz na alma, é vida eterna. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É tão lindo esse momento, porque quando você lê esse texto, nós temos aqui um velho, também um velhinho. A Bíblia não diz qual era a idade de Simeão. Se vocês observarem, quando chegarem em casa, pode pegar o conceito do nome Simeão. Simeão era um velhinho. A Bíblia não fala da idade dele. Tem muitos irmãos que pensam que Simeão era sacerdote. Simeão não era sacerdote. Outra coisa, a gente nem sabe quem era Simeão. Simeão aparece aqui no cenário histórico. Ele não era uma pessoa importante. Ele não era um sacerdote. Ele não era alguém influente do templo. Agora tem uma coisa. A Bíblia diz que Simeão, ele tinha duas qualidades. Aliás, três qualidades que eu quero que vocês prestem atenção. Simeão tinha três qualidades que fazia ele ser diferente. O texto fala, no verso 25, três qualidades de Simeão. Vamos lá, qual era a primeira qualidade de Gideão? Diga bem forte, qual era a primeira? Vamos lá, qual era a primeira qualidade? Só quem tem boca, bem forte. Qual era a primeira? Justo. Qual era a segunda? Temente. E qual era a terceira? A terceira está aí no verso final, do verso 25, na parte final. Qual era a terceira? Vamos lá, cheio do Espírito Santo. Tem crente que está comemorando o Natal do jeito que um cachaceiro comemora. Tem crente que comemora o Natal do jeito que um drogado comemora.
O Natal de Simeão foi diferente. Por que que ele comemorou a vinda do menino e não de um velhinho? Sabe por quê? Porque Simeão, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem justo diante de Deus. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãs e irmãos, só pode comemorar Jesus perfeitamente quem é de Caios, quem é justo e quem é temente. E a Bíblia diz que ele vai para o templo impulsionado pelo Espírito Santo. Tinha muita gente no templo, irmãos. Tinha sacerdote no templo, tinha escriba no templo, tinha fariseu no templo. Mas quem vai para o templo apenas para ir, não tem impacto. Agora, a Bíblia diz que Simeão ia para o templo porque ele era justo, porque ele era temente e porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E há uma coisa que eu quero dizer: enquanto muitos não prestavam naquela época, olha esse homem que vai falar sobre o menino. O mais interessante, irmãos, é que toda pessoa que é justa, toda pessoa que é santa, toda pessoa que é temente, Deus fala com ela. Deus fala com ele. Eu vou dar um exemplo. Deus chamou Noé, Gênesis 7 primeiro, e disse: Noé, entra tu e toda a tua família na arca, porque te hei visto justo diante de mim. A terra se acabando no pecado, na desgraça, na imoralidade. Mas Deus olha para a terra e diz: tem um homem lá que eu vou colocar na arca. Ele é temente, ele é justo, ele é santo. Noé, entra na arca. A Bíblia diz em Lucas 18, 7: e não fará o juiz de toda a terra justiça àquele que clama a ele de noite e de dia. Quem é justo, quem é temente, os céus respondem lá de cima, porque ele vê quem é temente e fiel a Deus. Então, igreja, esse homem, ele esperava, porque pelo próprio Espírito Santo foi dito que ele não morreria antes de contemplar o menino. Eu já vi teólogo dizendo assim: quem tem promessa de Deus morre. Quem tem promessa de Deus morre. É verdade. Agora, a quem Deus revela que aquela promessa vai se cumprir antes de morrer, então ele tem que esperar a promessa se cumprir para depois morrer. Amém, irmãos? Quando você pega Hebreus, a Bíblia diz: e muitos que tinham a promessa não viram o cumprimento dela, mas Deus não garantiu que eles haveriam de receber primeiro a promessa para depois morrerem. Não. Quando o Espírito Santo fala, Números 23, 19, Deus não é homem para que minta. Se ele disser para você que você só morre quando se cumprir a promessa, você pode crer, pode dormir tranquilo, que só vai acontecer depois que aquilo se cumprir. Quem acredita nisso? Agora tem uma coisa: às vezes é alguém emocionado que fala para você, às vezes é alguém inventando profecia para você, mas quando é Deus que fala, ele vela, Jeremias 1,12, ele vela pela sua palavra para cumpri-la, porque o nosso Deus, ele é fiel. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então ele disse para Simeão, pelo Espírito Santo: você só vai morrer quando vê o menino. Há muitos crentes querendo uma profecia dessa, mas é gente que não presta para nada. Hoje está muito fácil, irmão, todo mundo receber profecia. Gente desmantelado, gente com a vida toda errada, crente velho ruim. Agora, olha o que a Bíblia diz: quem Deus vai dar a promessa, ele era, qual era a primeira coisa que ele era? Vamos lá, bem forte, ele era o quê? Justo. Só quem tem boca, ele era o quê? Justo. Ele era o que mais? Temente. E ele era o que mais? Cheio do Espírito Santo. Quem quer aqui que Deus fale diretamente com você? Quem quer? Quem quer? Diga glória a Deus. Eita, então pegue na mão desse irmão aí e diga para ele: Deus vai falar contigo, ele vai te dar promessas, mas tu é justo, tu é temente,
Tu é cheio do Espírito Santo? Ou tu é avacalhado? Ou tu é mentiroso? Ou você é falso? Ou você anda com a vida toda errada? Deus, fala comigo, fala comigo. Olha quem é que Deus bota na arca. Deus só botou na arca Noé, que prestava, e a sua família. Eu creio que Deus fala. Agora olha para cá. Deus não vai ficar dando as pérolas dele para quem não presta. O Brasil todo está comemorando o Natal, e faz bem, porque o Natal que eles comemoram é o Natal do velhinho, é o Natal da bolinha. O Natal que a igreja comemora é o Natal de Cristo vivo em nossos corações, Ele reinando em nós, Ele reinando em nós. Então, irmão, faz tempo que eu troquei o velhinho pelo menino. Pronto, se você chegar em casa, irmão, lá na casa do pastor Zé, que não tem não, mas se você chegar e ver uma árvorezinha de Natal, tem irmão que chega, pastor, isso aqui é do diabo. Não, é de plástico. É uma árvorezinha de plástico, porque tem crente que tudo ele exagera, quer ser mais crente do que Jesus Cristo. É assim ou não é? Cheio de coisinha. Tem crente, irmão, que ele olha, sabe qual é o nosso problema? O mundo sabe construir tradições e nós não sabemos. O mundo sabe construir as coisas dele, mas nós não sabemos. Olha, a Coca-Cola pegou. Quem se lembra que a Coca-Cola pegou e botou o Papai Noel no adesivo dela? Quem se lembra? Quem viu? Levante a mão quem viu. Se hoje a Coca-Cola pegasse uma Bíblia e botasse na capa ou no litro, aí já ia aparecer os crentes. Essa Coca-Cola, ela é do diabo. Ela está querendo se unir com a igreja, mas ela não vai ganhar. É assim ou não é? Os crentes são assim ou não são? Vai um cantor cantar na Globo, aí quando chega, eu estou pensando, é aquele irmão crente. Ele diz que é cantor cantando na Rede Globo, o canal de televisão do diabo. Pois é lá que ele tem que cantar. É lá que ele tem que cantar. Agora, quando ele chega lá, ele não vai exaltar o nome dele, ele vai exaltar o nome do menino que nasceu e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem glorifica a Deus? Ó irmãos, vamos parar com essas bobagens. Aqui na igreja nós não comemoramos Natal. E tu comemora o quê? Porque eu não comemoro é o Natal do Papai Noel, mas o Natal de Mateus 2, que os magos vieram e deram ouro, incenso e mirra. Nasceu Jesus, é o Natal que eu comemoro. Eu comemoro o Natal no dia que Jesus nasceu na minha vida. E ele disse em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem um dia nasceu com Jesus? Só quem nasceu. Cadê os irmãos que estão comemorando? Você veio para o templo comemorar Jesus. Então, quando eu era criança, eu ouvia, até lá em casa tinha o discozinho compacto dos Patos cantando. Eu fui criado com isso aí. Hoje a noite é bela. Quem não ouviu isso? Hein? Como é, Rebeca? Pronto. Agora eu pergunto, a noite é bela ou não é? No dia que Jesus nasceu, a noite foi bela ou não foi? Para os pastores que eram abandonados, rejeitados, ninguém queria saber. Jesus não apareceu no palácio, Jesus não apareceu em casarões, Jesus na vigília da noite, a mensagem divina chegou. Nasceu Jesus, o Salvador. Oh, aleluia. Então olha para cá. Quem recebe a profecia é Simeão. Mas Simeão gostava de ir para o templo. Simeão era justo. Simeão era temente. E Simeão era cheio do que, igreja? Porque, irmão, como é que você vem comemorar um Natal ou vai para o templo se você não sabe quem é Jesus? Se você não sabe. Ele vai para o templo. Quando ele chega no templo, alguns teólogos dizem que ele soube da história dos pastores. Eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo falou: tu só morre. Eita, irmã, coisa linda.
é coisa do céu. Você só vai morrer quando os teus olhos contemplarem o menino. Agora olha para cá. A Bíblia diz que ele esperava a consolação. Se você for para o grego, parácletos é a palavra consolação, chamado ao lado, chamado para estar pertinho. Só que ali a consolação era a vinda do Messias para salvar a humanidade. E o homem está no templo. Ele não sabia o dia que ele viria, mas naquele dia, naquela hora, no momento exato, ele estava lá. Porque quando o Espírito Santo fala, ele não mente. Talvez ele estivesse em casa e o Espírito Santo, é hoje, te arruma, vai para o templo. Quando ele chega lá, meus irmãos, lá vem a mãe e o pai para cumprir o rito judaico da circuncisão e de toda forma da lei que o menino se submetia. E quando eles fazem tudo, irmão, aí de repente Simeão toma aquela criança nos braços. Irmãos, olhem para mim aqui. Quando ele toma aquela criança nos braços, observem bem. Pode passar o verso seguinte. O verso 29. Isso, aqui. Coloca o 28, aqui. Então tomou em seus braços. Olhe para cá. Aqui está o espírito natalino de Jesus. Olhe bem. O Simeão pegou uma criança. Diga comigo, uma criança. Vamos lá bem forte, diga, uma criança. Só que quando ele pega o menino, ele não vê um bebê normal. Ele não vê um bebê normal. Quando ele pega aquela criança nos braços, ele sabia que não era uma criança, filho de um príncipe, de um rei, de um monarca. Ele sabia que aquela criança não era uma lenda, um conto de fadas. Ele sabia que aquela criança, pelo Espírito de Deus, porque só pode entender as coisas espirituais quem tem o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. O homem espiritual discerne tudo. Ele pega aquela criança, está aí. Até crente, irmãos, vocês sabiam? Você pode cantar sobre Jesus, escrever sobre Jesus, você pode falar de Jesus, mas se o Espírito Santo não te revelar Jesus, você nunca é tocado por ele. Não há como compreender. Só que como ele era crente, ele era justo, ele era obediente, ele era temente, era cheio do Espírito Santo, quando ele pega a criança nos braços, ele era um estranho, ninguém sabia profundamente quem era Simeão. Mas quando ele pega aquela criança e coloca ela em seus braços, coloca lá, do 28. Agora, Senhor, pelo teu Espírito tu disseste que eu só ia morrer depois de eu ver a promessa se cumprir. E agora, para mim, já estou pronto para partir. Despede o teu servo em paz, conforme a tua palavra. Aí ele olha para a criança e diz: porque os meus olhos, aleluia, aleluia. O que você está vendo aqui nesse Natal? O mais interessante aqui, olha para mim, ele não disse: eu estou vendo um menino que vai mudar a situação de Jerusalém. Eu estou vendo um menino que vai mudar a política do mundo. Eu estou vendo um menino que vai mudar o curso da história. Eu estou vendo... Não, ele olhou e disse: os meus olhos estão vendo a tua salvação.
Você pode ter carro, pode ter casa, pode ter dinheiro, pode ter fama, mas se não tiver a salvação, não adianta nada. O nosso Natal é porque Jesus deu a salvação para as nossas vidas. Só quem tem certeza que é salvo. Mateus 1:21. E tu, Maria, darás à luz um filho. Darás à luz um filho. Digam aí vocês bem forte. Porque ele salvará o quê? Os povos dos seus pecados. Por que trocar o velhinho pelo menino? Porque o velhinho não pode perdoar teus pecados. O velhinho pode acender a bolinha de Natal. O velhinho pode te dar a canção natalina com uma melodia tristonha, nostálgica. Mas o menino Jesus, no dia que Simeão olhou para ele, ele glorificou a Deus. Vocês já observaram que hoje nós precisamos de tanta coisa para glorificar Jesus? Olha, ele vai mudar a tua história, glorifica aí. Aí você glorifica. Tem até um que diz: toma aí, bate aqui na minha mão. É porque tu não conheces Jesus. No dia que você for revelado pelo Espírito quem é Jesus, você adora Ele pela salvação que Ele deu para a tua alma. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Os meus olhos viram a tua salvação. Querida igreja, Simeão toma esse menino e ele começa a dizer coisa que a mãe e o pai já sabiam. A mãe não está admirada do que o Simeão está dizendo, porque os magos disseram, outras pessoas disseram, mas ela está admirada é porque um homem que não era conhecido está dizendo coisas do céu. Isso aqui é tão lindo, irmãos. Observem bem. A primeira coisa, vamos trocar o velhinho. Vamos deixar o velhinho de lado. Bota o velhinho de lado. Ô pastor, mas eu gosto tanto daquela barbona. Ali é só algodão mesmo, irmão. Mas eu gosto tanto. Mas ele não te dá salvação. Nós respeitamos quem comemora, nós não temos nada a ver. Agora, nós vamos trocar o velhinho pelo menino, porque o menino, a primeira coisa que ele dá é o quê? Salvação. O velhinho não pode fazer paralítico andar. O velhinho não abre os olhos do cego. O velhinho não perdoa pecado. Mateus 9:6. O que é mais fácil? Dizer esse paralítico: levanta e anda, ou dizer: perdoados são os teus? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e vai para a tua casa. Quem glorifica esse Jesus que tem todo o poder. A lenda do velhinho é que ele anda com trenó, tem enas. Jesus, ele é o dono do céu, ele é o dono da terra, ele cavalga nas nuvens. Ele é o Todo-Poderoso. Quando você lê Apocalipse 19, ele é o cavaleiro que vem no cavalo, e na sua coxa está escrito o quê? Ramos, está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então bota o velhinho do lado. Pronto. Pastor, mas eu gosto dele. Bote lá o São Nicolau do ladinho e olhe para o menino Jesus. Simeão, vamos continuar, coloca lá o texto. Simeão, ele olhou para o menino e disse: Senhor, pode me levar em paz, segundo a tua palavra. Agora ele vai dizer: os meus olhos já viram a tua salvação. Olha o 32. Olha o 32. Diga aí a igreja bem forte para mim já começar a encerrar. Bem forte. Não, mas só quem está no culto, vocês vieram comemorar o Natal do Papai Noel ou de Jesus? Então parece que nós estamos comemorando o do Noel.
E tem irmão que quando é o do Papai Noel, ele compra carne, ele faz churrasco, ele bota som. E quando é o de Jesus, ele é morto. Vamos lá, bem forte. Ele é o quê? Luz. E o que mais? Olha aqui, olha como Deus sabe das coisas. O Simeão pega o menino e diz: os meus olhos viram a tua salvação. Ele é o único que perdoa pecado. Agora ele diz assim: luz para iluminar as nações. Olha, se você pegar, já foi citado aqui, a Loide já citou Isaías 9:2. O povo que estava na região da sombra da morte, brilhou a luz. E os que estavam na região da sombra da morte, a luz apareceu. Por que Simeão disse luz para iluminar as nações? É porque os gentios não tinham Torá, não tinham lei, não era filho da promessa, eram cegos espiritualmente. Já os judeus, olha o que ele diz: glória para o teu povo. Israel estava humilhado, Israel estava censurado, Israel tinha a Torá, mas eles se deixaram levar pelo orgulho espiritual. Pelo orgulho espiritual, estavam apagados. Há muita gente que tem tradição religiosa, há muita gente que tem história na igreja, mas a glória de Deus não está nele. Jesus chega para dar glória de verdade. Aleluia. E quando você lê João 8,12, a Bíblia diz o quê? Quem se lembra? João 8,12. Eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue, não andarás em trevas, terá a luz da vida. Queridos, só para vocês observarem como as coisas é de Deus, eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quando Simeão pega o menino, em algum momento Simeão abençoa o menino? Vamos lá. Em algum momento Simeão abençoa o menino? Por que ele não abençoou o menino? Ele não abençoou o menino. Já imaginou Simeão orar pelo menino? É tipo eu orar: Senhor, abençoa a tua palavra. A palavra não já é abençoada? Agora, se eu disser: Senhor, abre o coração do povo para entender a tua palavra, seria uma incongruência eu dizer: Senhor, salva o teu Espírito Santo, abençoa teu Espírito Santo. Esse velhinho ali, ele não era teólogo, ele não era sacerdote, mas quando ele está orando, ele não abençoa o menino, ele não ora pelo menino, ele só diz o que o menino vai ser. Ele é a salvação, ele é a luz para as nações, ele é a glória para Israel. Olha o verso 34. Olha quem ele abençoa. E Simeão os abençoou. Simeão abençoou quem? Os pais, José e Maria, mas não abençoou o menino. Jesus não precisa de bênção, irmão. Ele é o abençoador. Entenderam como é as coisas? Se o nosso Jesus precisar de bênção, se o nosso Jesus precisar ser carregado, pode largar ele de mão. Nosso Jesus não precisa de bênção, ele abençoa. Nosso Jesus, ele não precisa ser carregado, ele é quem nos carrega. A Bíblia diz em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O menino é a salvação, o menino é luz. Onde é que você já ouviu dizer que o Papai Noel é luz para as nações? O Papai Noel é a glória para Israel. Quando você lê 1 Coríntios 1:23, mas nós pregamos a Cristo. O quê? Ressuscitado. Esse Cristo ressuscitado, ele para os judeus é o quê? Escândalo.
Os judeus buscavam milagres, os gregos sabedoria, mas Paulo diz: nós pregamos a Cristo. A glória de uma nação não são seus símbolos. Nós respeitamos o brasão, o hino nacional, a bandeira brasileira, as forças armadas, mas a glória de uma nação não é o presidente. A glória de uma nação é quando Cristo resplandece nela com a sua salvação. Aleluia. Jesus vem, meus irmãos, para iluminar caminhos, para dar vida e vida com abundância. Mas eu vou encerrar dizendo, digam comigo, Jesus, bem forte, um menino. Vamos lá, diga bem forte, um menino é um paradoxo. Pastor Ziel, que negócio é esse? Você vê que o Papai Noel, ele é aceito em todas as casas. Na casa do ateu, na casa do rico, na casa do pobre, na casa do negro, na casa do branco, na casa do juiz, na casa do analfabeto. Agora, se botar o menino Jesus, ele não é aceito em toda casa. E esse é o paradoxo. Está aí. Esse é o paradoxo. Porque lá em Romanos 9:32, a Bíblia diz que ele é a pedra. Que os construtores fizeram o quê? Aqui. Ele é a pedra. Não foi porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Cristo. Ele é tanto a pedra que atrai, como ele é a pedra que amaldiçoa. Isso aqui é um assunto sério. Jesus, ele é um paradoxo hoje. Nem todo mundo quer Jesus. Nem todo mundo crê mais em Jesus. Nem todo mundo que está numa religião diz que Jesus é o profeta verdadeiro. E sabe o que Jesus é? Olha o paradoxo. Coloca aí 2 Coríntios 2,16. Olha o que Jesus é. Você pensa que é brincadeira? 2 Coríntios 2,16. Coloque aí. E aí eu encerro deixando isso aqui para vocês. Para estes, certamente é o quê? Cheiro de quê? Jesus é cheiro de morte. Vocês sabiam que Jesus, ele é o bom perfume. Mas ele é o bom perfume para quem obedece. Para quem não obedece, ele é cheiro de morte. Então nem toda casa o menino está lá dentro, mas o velhinho está. Nem toda casa quer o menino Jesus que prega arrependimento de pecado, mas o velhinho todo mundo quer. Aonde é que você vê um supermercado colocar o nome de Jesus no centro? Mas quando você vê, está lá, é fórum, é outros lugares, é supermercado, é praça, Papai Noel, mas ninguém bota Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E hoje as autoridades do Brasil já estão trabalhando para tirar a Bíblia de hotel, de departamento público, de escola. Já tem escola que não quer aceitar mais, já tem praça que não quer que pregue o menino Jesus, mas o Papai Noel pode pregar, o velhinho pode pregar. Só que esse velhinho não salva ninguém, não presta para nada. Quem salva é Jesus Cristo, Filho de Deus, e ele é quem dá a vida eterna. Igreja do Senhor, vamos nos unir para continuar pregando Jesus Cristo, cheiro de vida para a vida. Você tem esse presente? Você tem esse presente? Ele está lá na tua casa? Ele chegou e disse, como disse lá em Lucas 24, eu vou pousar com vocês hoje. Ele está lá na tua casa, orando contigo, partindo o pão contigo. Ele está lá na tua casa, dizendo, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Ele caminha dentro de você, com você, te guiando e te iluminando os teus passos em todos os momentos. Esse Jesus está lá. Quem crê nele? Eu quero convidar a primeira pessoa que deseja vir a Cristo, que deseja aceitar Jesus, que deseja fazer a troca, botar o velhinho no canto e colocar o menino no coração. Quem quer fazer a troca, venha esta noite. E aí vocês podem cantar. Noite. Como é que diz? Oh, é noite, é quando Jesus vem. Vamos, quem sabe? Faça a troca esta noite. Vamos pegar o barbudo, o barrigudo, o velhinho da caricatura que foi desenhado e colocado numa revista americana para ser reconhecido mundialmente. Foi colocado pela Coca-Cola. Mas vai chegar o dia que as pessoas que desprezam esse nome, Filipenses 2, um dia toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor.